Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 544 e minguando até 746 dias, 12 de junho de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal. E se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados. E se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixa de ser essa vítima social. Se inscreva neste canal e sinaliza o vídeo, isto é importante, ok? Blog diário de 444. Com o título Os Quatro Planos Espirituais das Palavras, né? E com o subtítulo A Consciência da Vida, parte 2, né? Sendo o título é a parte 12 e com o subtítulo a parte 2, né, da consciência da vida, né? Como eu tenho dito nos blogs anteriores, eu dividi esses blog diários com título e subtítulo para a gente ter uma compreensão melhor sobre aquilo que nós estamos relacionando o título, né, com o subtítulo. O título ele vai representar, né, os quatro planos espirituais das palavras, né, e o subtítulo vai representar as divisões dela, desses quatro planos, né, sendo a consciência da palavra, a consciência da vida, a consciência do corpo e a consciência, né, do relacionamento social. De uma certa determinada situação, eu tenho explicado isso, vocês procuram compreender e relacionar isso nas suas consciências para que vocês fica interagido com tudo que está sendo dito. Não perca nada de que está sendo dito. Tudo é de extrema importância. Relaciona isso nas suas consciências. Não faça questão, né? Não faça pouco caso dessas expressões que ela vai te guiar a um caminho de realização com Deus, um caminho de realização com o seu corpo emocional, um caminho de realização com outro corpo emocional e que seja harmonia entre esse corpo emocional, certo? Entre um corpo e outro, fazendo uma ponte de interatividade, de relatividade dessas emoções, para que tudo possa ser um ato consciente daquilo que você quer, daquilo que o outro corpo também quer, respeitando o limite do outro, o outro respeitando o seu limite, interagindo esse sobre uma consciência espiritual do relacionamento social. É muito intuitivo para que você possa ter consciência e relacionar isso de uma forma correta. Este blog diário, ele serve para que vocês possam ser servido, ok? De todas as formas. Entenda isso de todas as formas. Se você estiver se sentindo servido, né? Se isso estiver sendo uma realidade, você sentir, fala assim, eu estou me sentindo realizado, né? Né, essa consciência está me servindo bem, eu estou muito satisfeito. Então você se inscreva nesse canal, indica a outras pessoas para ela que possa ser servida da mesma forma, para que ela possa se sentir realizada realmente, certo? Se vocês não estivessem se sentindo servidos, se vocês não estivessem se sentindo realizados, não é necessário que vocês façam nada. Seja honesto consigo mesmo, isso seja uma realidade para você, certo? Entenda isso de todas as formas, ok? Se não estiver se sentindo realizado, se você não estiver se sentindo servido, vocês não interage isso, não relaciona isso, não se inscreva no canal, não sinaliza esse vídeo, não faça nada, ok? Tá tudo certo. Este é o blog diário de 543, sendo a quarta parte, desde quando eu comecei a expressão livre dos últimos blogs diários.
Esse quarto blog diário, eu vou fazer uma expressão corrida que tudo que fora dito dos blogs diários interior, dos 4 últimos blogs diários que foram feitos na expressão livre, certo? Eu vou fazer parte dela vai ser expressão livre, aquilo que é formação de Cristo e sobre aquilo que já tem dentro da sociedade. Aquilo que tem dentro da sociedade explica muito o relacionamento social, certo? O relacionamento social, ele é representado por Jesus, o anticristo, certo? O relacionamento social negado, que não tem harmonia de corpo, não tem realização, né? Tudo é espiritualidade, seja ela o que for dentro da sociedade. Se você acha que está se relacionando com outro corpo, entenda, se vocês não tiverem a consciência de nada, vocês não conseguirão ser interativos, não terá a relatividade desses vossos corpos emocionais para que você possa ter para você relacionar esse corpo emocional a outra pessoa de uma forma honesta, você tem que ter uma relação, uma relatividade com o conhecer de tudo isso que está sendo dito dentro deste blog diário. Entenda isso, ok? Então, entenda que esse é o quarto blog, né, de tudo que eu vier a ter feito a expressão livre sobre os 4 últimos, e vou fazer a leitura corrida deste blog diário, ok? Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog anterior e um blog que antecede a esse, um blog que antecipe a esse, para vocês terem praticidade de conscientização. Também deixo na descrição do vídeo um blog que é a abertura desse título, né? A abertura desse título que ficou muito interessante. E também vou deixar, né, uma referência desse título. A referência desse título vai ser o blog de 543. Eu entendi que ele foi muito explicativo, né, muito interativo. Eu consegui me realizar dentro deste blog diário e por isso eu vou fazer dele uma referência desse título. Vocês acompanham o trabalho de conscientização. Faça isso com muito respeito, com dedicação, com carinho, e vocês vão ganhar consciência. Deixo isso tudo na descrição do vídeo para vocês terem mais praticidade, para você ser mais interativo com esse canal, com esses blogs diários e todas as consciências que estão servindo a vocês, corpos, né, emocionais, e que está esperando uma relatividade da nosso juízo, da nossa ideia de nos realizar com Deus, realizar com outro corpo emocional. Entenda isso de todas as formas, ok? Minha voz está falhando, né? Porque eu tenho hábito de relacionar 4 últimos blogs, né? Fazer 2 horas de gravação diária, né? E é comum que isso aconteça no final, né? Por motivo ou outro, ok? Entenda isso. Ok, vamos lá. Vamos então para a expressão livre deste blog diário, né? E vamos ler parte desse contexto e vamos fazer a expressão livre sobre ele. Isso, ok? Se vocês não viram o blog anterior, acompanhe, vai lá e vê e volte, porque tudo é uma continuidade. Ok? Vamos lá. Isto explica que a consciência é um movimento de nosso corpo emocional e que a interação com o ciclo espiritual e com o tempo presente deste corpo emocional é isto sim, quando o tempo não estiver explicando o corpo emocional, vai explicar um poder que esteja ativo no tempo para consolidar este corpo emocional no tempo presente deste corpo emocional. Sendo específico, o Cristo de Deus explicando o tempo e o final deste poder que está ativo no tempo, certo? A palavra, e quando representando a nossa origem, ela vem em primeiro plano, para que a palavra explique a consciência da vida e para que a consciência possa explicar a palavra e a vida possa explicar a presença do corpo e que seja emocional. Sendo que o ideal do primeiro plano explica uma origem e que seja a vida deste corpo emocional. Esta origem só pode ser explicada com uma palavra e não com o corpo. Quando esta palavra vier explicar o corpo,
pode representar ato emocional, ato ato emocional não pode ser manifesto, pois o sentido do corpo é único para sua própria consciência, sendo a consciência explica o sentido e o sentido explica a consciência. Olha só, eu estou aqui, né, hoje de manhã, antes de eu começar a gravar, eu estava assim, né, fazendo outros trabalhos, né, digitando outros textos, fazendo a explicação. Eu estava tão assim desanimado, pensando assim, nossa, essa ideia de interação, né? Mas aqui, o que que eu quero dizer? Quando eu entro de vez sobre o contexto, eu leio ele, eu vejo tanto que ele é grandioso, só fico agradecendo a Deus, certo? Para mim digitar, depois para mim fazer a leitura, para mim, né, construir, né, uma entonação, uma palavra, né, e então, na hora de apresentar, eu vejo quanto os textos são grandiosos. Observe aqui, certo? Observe esse texto, o quanto que ele é interativo, o tanto que ele é explicativo. Vamos lá por parte para ver se a gente consegue extrair o melhor desse contexto. Vamos lá. Isto explica que a consciência é um movimento de nosso corpo emocional. A consciência é um movimento do nosso corpo emocional? Não é explicativo isso? A consciência é um espírito, é um movimento. Nem sempre eu preciso de me manifestar algo. Não preciso manifestar algo com as minhas expressões, com as minhas palavras. O meu corpo, ele representa essa consciência espiritual, né? Sem falar, por exemplo. Essa consciência é expressiva. Se a consciência é expressiva, o meu corpo também é expressivo. Entende isso? Não é interessante isso, né? Vamos lá. Isto explica que a consciência é um movimento de nosso corpo emocional e que interage com o ciclo espiritual e com o tempo presente deste corpo emocional. Vamos ver aqui duas explicações aqui. Vamos falar por parte, vamos tranquilo. E que, né, e que interage com o ciclo espiritual. Que interage com o ciclo espiritual? Qual que são os ciclos espirituais que nós aprendemos no blog anterior? Palavra, consciência da vida, consciência do corpo, certo? Palavra, vida e corpo, certo? E que de determinada situação, ela também vai representar o tempo. Palavra, vida e corpo. Elas vai dar um ciclo espiritual com o corpo presente, ganhando aquela relatividade do tempo presente e relacionando as nossas expressões no tempo, né? Passado, presente, futuro. Muito explicativo isso, muito bom, muito bom, muito bom, né? Olha só, e que interage com o ciclo espiritual e com o tempo presente deste corpo emocional. E isto, sim, quando o tempo não estiver explicando o corpo emocional, vai explicar um poder que esteja ativo no tempo para consolidar este corpo emocional no tempo presente deste corpo emocional, né? Quando... Ô pai, Oi. a chave não era. A chave não era escrever, não deu certo escrever. Vem aqui, porque tá ligando aí. Calma aí, espera aqui. Vem aqui, pai. Peraí. Oi, boa noite. Você já pode receber sua compra, que recebe a compra deve ser informar a palavra-chave. Aqui, o meu aqui é escrever, tá? É,
Tá bom, vou mandar aí para você. Espera aí, que eu vou pedir o meu filho para descer aí, tá? Obrigado. Leva lá, Thiago, fazendo um favor. É um iPhone. Aqui, ó. Mostra para ele que a palavra-chave é escrever. Qualquer coisa você pode. Já vou te esperando lá. Não precisa de rebaixar nada. Leva esse aqui. Ele sabe mexer lá, tá? Quando o tempo não estiver explicando o corpo emocional, vai explicar um poder que esteja ativo no tempo para consolidar este corpo emocional no tempo presente deste corpo emocional, né? Sendo específico, Cristo, né? O Cristo. Entenda que nosso corpo emocional, ele vai representar o tempo. Eu já tenho várias formas, eu já tenho várias ideias sobre como que o corpo emocional representa esse tempo, entenda? Entenda isso. Então, o corpo emocional vai representar o tempo, o espaço de corpo, ele vai representar o nosso corpo emocional, né? Uma consciência interior, representando o espaço de corpo e o nosso corpo emocional. E o Cristo, ele vai representar o tempo de Deus, né? Sendo específico, o Cristo de Deus explicando o tempo e o sinal deste poder, né? Que esteja ativo no tempo, sinal deste poder. O poder é a glória de Deus, o tempo, ele vai representar bem, né, este nosso corpo emocional e o poder de Deus, ok? Entenda isso. Vamos seguir em frente. A palavra, e quando representar a nossa origem, ela vem em primeiro plano, para que a palavra explique a consciência da vida. Vamos por parte, vamos lá. A palavra, e quando representa a nossa origem, ela vem em primeiro plano, né? A nossa origem, ela vai sempre representar dentro do nosso corpo, pelo espaço que há dentro do nosso corpo. Esse espaço representa a espiritualidade, né? O corpo emocional, ele vai, de uma certa forma, encobrir esse espaço, ganhando uma relatividade fora e ganhando uma relatividade dentro, podendo ser verdade, falso dentro e falso fora, ou podendo ser uma inversão de ambas consciências. Existem várias formas de relacionamento, de uma forma negada, de uma forma aceita, e vocês têm que ter uma interação com as vossas consciências para que isso possa ser evoluído dentro do blog diário, ok? Entenda isso. Para que a palavra, vamos lá, a palavra, quando representa a nossa origem, ela vem em primeiro plano, para que a palavra explique a consciência da vida e para que a consciência possa explicar a palavra, né? Nossa palavra, ela representa, né? Vamos lá de novo. Para que a palavra explique a consciência da vida e para que a consciência da vida, que a consciência possa explicar nossa palavra. Você vê que tanto a consciência espiritual, a consciência da vida, quanto também a palavra, ela vai ficar se voltando um para o outro, né? No início eu tive fazendo a expressão que o nosso corpo é expressivo, não preciso de palavra, não preciso manifestar nada, certo? Significa que eu tenho consciência em tudo que está sendo dito, ok? E explicando uma coisa e outra, ok? E a vida passa a explicar a presença desse corpo emocional e a presença desse corpo emocional e que seja emocional, ok? Eu tive uma complexidade para relacionar esse contexto, né? Eu fui, de uma certa forma, interrompido, estou voltando para o texto agora. Mas vamos lá de novo aqui, eu quero ler tudo completo, porque isso é bem explicativo, tudo que fora dito. Vamos lá. A palavra, e quando representando a nossa origem, ela vem em primeiro plano. Quando representando a nossa origem, vem em primeiro plano em nossa consciência interior, para que a palavra explique a consciência da vida e para que a consciência possa explicar a palavra. E a vida possa explicar a presença do corpo emocional, presença do corpo, e que seja emocional. Tá vendo? A vida vai representar a presença do corpo e que seja emocional, né? Emocional, relatividade dos nossos corpos interagindo com outro corpo, ganhando uma realidade daquilo que possa ser correto socialmente, certo?
ganhando uma espiritualidade e consciência desses atos emocionais, entendendo que os nossos atos emocionais têm que ficar presos dentro de nós e o ato emocional de outra pessoa tem que ficar preso dentro dele, né, para que esses atos presos representem as suas relatividades emocionais e ganhando uma consciência espiritual sobre aquilo que é o seu limite do seu corpo emocional com o limite de outro corpo que é emocional da mesma forma, interagindo essas consciências e dando um sentido a um a outro de uma forma mais espirituais, certo? De forma que nosso sentido vai representar as nossas interações sobre as realidades da nossa consciência interior, representando um espaço único, uma consciência única, uma vida única, uma relação única, de tudo único, de forma que você vai sentir a dor sozinha, você não sente quando você bate no outro, por exemplo, você não vai sentir. Eu estou batendo, então o outro vai sentir dor e eu não vou sentir nada, né? O outro está batendo em você, você vai sentir a dor e o outro não vai sentir. Isso explica essas ideias de realização única, entenda? Entenda isso, é só para vocês interagir isso nas suas consciências, ok? E sendo que o ideal do primeiro plano explica uma origem e que seja a vida deste corpo emocional, né? O ideal do primeiro plano explica uma origem e que seja a vida deste corpo emocional. E esta origem só pode ser explicado com a palavra, e não com o corpo, e não com o corpo, né? Quando esta palavra vier explicar o corpo, pode representar ato emocional. Muito interativo, muito bom. Segunda parte, ato emocional não pode ser manifesto. Não pode. Ato emocional não pode ser manifesto, pode? Eu acho que você tem que fazer isso para dar certo, né? É uma coisa que eu acho, que eu penso, que eu sinto. Então é coisa minha. Eu não tenho que relacionar aquilo que eu penso para o outro se realizar. É coisa dele. Ele pode realizar com diversidade de coisa. Muito grandioso essa forma que ele possa relacionar, é muita coisa. Se eu determinar uma coisa para ele, ele vai ficar simplesmente limitado. Ele não vai poder realizar em várias outras coisas, ele não vai poder errar, não vai poder acertar. Pode, pode fazer isso tranquilamente que pode, certo? Certo? Entenda isso. Pois o sentido do corpo é único para a sua própria consciência, né? Pois o sentido do corpo, explicando mais uma vez, pois o sentido do corpo é único para a sua própria consciência, sendo a consciência explicando o sentido e o sentido explicando a consciência. Muito bem, né? Muito bom, muito satisfeito com tudo que vier a ser apresentado nesses 4 últimos blogs, né? Vamos fazer então a expressão corrida de tudo que fora dito nos últimos 4 blogs. Se você estiver sentindo servido, né, você sinaliza o vídeo e se inscreva neste canal. Se vocês não estiver sentindo servido, se não estiver sentindo realizado, não faça nada, tá? Entenda isso. Gosto muito, sabe, dos ensinamentos de Emmanuel, amo muito. Se vocês pegar tudo que está sendo dito dentro deste blog diário, vocês vai ter consciência em muitas coisas, certo? Se vocês leu a Bíblia significativa, por mais que ela seja significativa, ela vai te dar muita consciência em muitas coisas sobre esse blog diário. O trabalho é sério, leva isso em dedicação, em respeito, para que isso possa ser uma coisa boa para vocês, ok? Entenda isso. Vamos lá então para a expressão corrida, né? Vamos lá então, ler tudo o que fora dito nos 4 últimos blogs. Vamos lá. Isto explica que os atos conscientes são também uma negação deste corpo emocional, explicando o mais e o menos de vossas emoções. Este ideal traz uma consciência espiritual de si mesmo e uma negação de outros corpos emocionais, explicando a sua consciência. Negando a emoção de outro corpo por ato consciente desta palavra ou aceitando a sua emoção e negando a consciência de outro por ato inconsciente desta palavra, sendo o ato inconsciente
vai explicar que a cabeça vai estar dividida com o corpo, sendo o corpo vai explicar o ato emocional, sendo a cabeça vai explicar a consciência elevada do corpo, ou seja, explicando o relacionamento social, sendo que esta inconsciência vai deixar o seu corpo para aplicar a outro corpo, ou seja, explicando a cabeça pelo rabo. O segundo plano espiritual da palavra vai ser representado pela vida. A vida representa o tempo presente do corpo e que seja emocional. Espera aí só um minuto. Eu pulei um blog, né, ao invés de eu ter começado pelo o primeiro, né, o primeiro do último 4, eu comecei pelo segundo. Não tem problema, vamos ler de novo e tudo isso vai ser relacionado, ok? Vamos lá. No entanto, podemos conhecer claramente que os atos conscientes são uma interação sobre o que sentimos desta emoção, formando mais e menos para que os corpos emocionais permaneçam com os vossos corpos flexionados, formando uma união no campo presente, explicando o corpo emocional. Sendo o campo, explica o Cristo, sendo o corpo, explica a presença deste corpo emocional dentro do Cristo, que a partir desta união entra nos meios destes as rebeliões de vosso subconsciente, explicando o certo e errado que há dentro da sua sociedade. Isto explica que os atos conscientes são também uma negação deste corpo emocional, explicando o mais e o menos de vossas emoções. Este ideal traz uma consciência espiritual de si mesmo e uma negação de outros corpos emocionais, explicando a sua consciência e negando a emoção de outro por ato consciente desta palavra ou aceitação ou aceitando a emoção e negando a consciência de outro por ato inconsciente desta palavra. Sendo o ato inconsciente, vai explicar que a cabeça vai estar dividido com o corpo, sendo o corpo vai explicar o ato emocional, sendo a cabeça vai explicar a consciência elevada ao corpo, ou seja, explicando o relacionamento social. Sendo que esta inconsciência vai deixar o seu corpo para aplicar a outro corpo, ou seja, explicando a cabeça pelo rabo. O segundo plano espiritual da palavra vai ser representado pela vida. A vida representa o tempo presente do corpo e que seja emocional. O tempo representa 3 ciclos das palavras, sendo o tempo passado, tempo presente, o tempo futuro. E os 3 ciclos espirituais desses tempos, explicando o corpo emocional, a palavra, a vida e o corpo, e que seja um corpo emocional, explicando o tempo e a interação do corpo emocional interagindo junto com a sua consciência, transformando e relacionando o tempo desta consciência. Este ideal forma uma interação do passado, formando um tempo ausente deste corpo emocional, interagindo com o tempo presente. O tempo ausente vai explicar uma consciência de tudo que fora criado no seu campo de origem, uma vida perfeita na sua habitação deste corpo ausente e gerando uma consciência da vida para este campo de habitação, sendo específico o Cristo, interagindo com o tempo presente, representando o nosso corpo emocional, sendo importante ressaltar que a consciência tem o poder de se realizar ou de se transformar. Quando transformando, pode representar quaisquer coisa dentro de sua sociedade, para interpretar a sua ação no corpo, explicando o tempo presente desta interação e que seja a realização deste corpo emocional.
Isto explica que a consciência é um movimento de nosso corpo emocional e que interage com o ciclo espiritual e com o tempo presente deste corpo emocional, e isto sim, quando o tempo não estiver explicando o corpo emocional, vai explicar um poder que esteja ativo no tempo para consolidar este corpo emocional no tempo presente deste corpo emocional. Sendo específico o Cristo de Deus explicando o tempo e o sinal deste poder que está ativo no tempo. A palavra, quando representando a nossa origem, ela vem em primeiro plano para que a palavra explique a consciência da vida e para que a consciência possa explicar a palavra. E a vida possa explicar a presença do corpo e que seja emocional. E sendo que o ideal do primeiro plano explica uma origem e que seja a vida deste corpo emocional. Esta origem só pode ser explicado com a palavra e não com o corpo. Quando esta palavra vier explicar o corpo, pode representar ato emocional. Ato emocional não pode ser manifesto, pois o sentido do corpo é único para sua própria consciência, sendo a consciência explicando o sentido explicando a consciência. Muito bom. Ok, né? Perfeito, tudo que fora dito. Acompanhe tudo que está sendo dito. Se inscreva neste canal se vocês estiverem sentindo servido por esta consciência. Se vocês não estiverem sentindo servidos, né? Não precisa vocês sinalizar, não precisa de vocês se inscrever, certo? É, faça isso se você estiver sentindo realizado. Se vocês não se estiver sentindo realizado, não façam nada, ok? Relaciona dessa forma em suas consciências e vocês vão conseguir, de uma certa forma, entender o que é superioridade. Superioridade é relatividade das nossas consciências, certo? Daquilo que possa ser maior do que as nossas emoções, dos nossos corpos emocionais, aquela grandeza que nós temos para servir a outro corpo que dependa de nós, né? Que tem essa necessidade das nossas sinceridade, que tem a necessidade desses nossos relacionamentos verdadeiros, sei lá, né? Muito complexo dizer isso, é muito humilhante até dizer verdade, né? Nada hoje em dia pode, né, explicar. Mas entenda que a relatividade desse nosso relacionamento social, ele pode ser grandioso, tem poder, tem essa possibilidade, certo? Tem nada certo, tudo que vocês têm que fazer é ter consciência e como vocês devem relacionar essa consciência, apenas isso, certo? Ou seja, se vocês não estivessem se sentindo servido por essa consciência, não precisa que vocês façam nada, né? Ah, é muito, tem muita heresia, né? Muito soberbo, é muito aquilo, é muito aquele outro. Simplesmente fica neutro, certo? Não relaciona nada dessa consciência. Não foi para você, né? Deixa passar a sua vez, né? No tempo certo, Deus traz a consciência para você, sem que você se precipite, tenha precipitação, né, sobre tudo que está sendo dito. Se inscreva neste canal, sinalize esse vídeo, acompanhe tudo que está sendo dito, desde o primeiro blog diário que fora produzido neste canal do YouTube, né? Relaciona isso em suas consciências, faça isso de bom agrado, de bom interesse. Tem as formas de você relacionar cada coisas. E isso pode ser produtivo quando você estiver consciente nas fórmulas corretas, ok? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.